Sejam todos bem-vindos ao nosso ciclo de estudos 2024 sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E eu vou dar 2 razões apenas para nós estudarmos a LDB. Primeira, enquanto profissionais da educação, nós precisamos conhecê-la e entendê-la. Segunda razão, quem está se preparando para concorrer a uma vaga na área da educação também precisa estar atento à LDB, em especial às suas atualizações. Então, só essas 2 razões já são suficientes para nós estudarmos a LDB. E nós vamos fazer isso em vários momentos. E para que seja um estudo agradável, que não seja maçante, não seja cansativo, cada uma das atividades eu vou fazer de uma forma diferenciada. Hoje, por exemplo, eu vou fazer 4 questões sim ou não. Então, eu vou colocar uma afirmativa e dar um tempo mínimo de 5 segundos, coisa rápida mesmo, para você pensar e responder ou sim ou não. E logo em seguida eu já vou colocar a resposta e vou fundamentá-la com os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases. Então, eu convido você a participar desse ciclo de estudos LDB 2024. Garanto que vai ser muito agradável. Você vai revisar muitas coisas, vai recapitular e também vai aprender algumas outras que, por alguma razão, tinha passado despercebida. Para começar, sugiro que você pegue papel e caneta, escreva aí de 1 a 4 e deixe espaço para que você possa colocar ao lado de cada número sim ou não. Eu vou projetar a questão, ler e deixar um tempo curto para que você possa escrever ao lado se você considera que essa afirmativa é verdadeira ou é falsa, se a resposta é sim ou não. Vamos então. Questão de número 1 diz o seguinte: de acordo com o artigo 1º da LDB, a educação escolar se desenvolve exclusivamente por meio do ensino em instituições próprias. Sim ou não? Não! Por que não? Porque percebam o que diz o artigo 1º da LDB. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Parágrafo 1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então percebam que a palavra exclusivamente foi substituída pela palavra predominantemente. Elas não são sinônimos, então não é possível considerar que essa afirmativa seja verdadeira. Acertou? Vamos lá, vamos para a segunda agora. Segunda questão diz o seguinte: de acordo com o artigo 2º da LDB, a educação escolar é dever da família e do Estado. Sim ou não? Sim! A educação escolar é dever da família e do Estado. Percebam o que diz o artigo 2º da LDB. A educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. E eu já quero chamar a atenção aqui. Nós estamos falando sobre a educação escolar. Nós vimos nessa questão anterior que a educação escolar se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. E é esta educação escolar que é dever da família e do Estado. Vamos agora para a questão de número 3. Terceira questão diz o seguinte: gratuidade do ensino em instituições públicas e privadas é um princípio do ensino conforme a LDB. Sim ou não?
Não! Por que não? Mas a gratuidade do ensino sim, é um princípio do ensino. Observem os princípios do ensino de acordo com a LDB. São 14. A igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade, apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas, é a coexistência. E o inciso 6 diz o seguinte: gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Agora vamos ver os demais. 7, a valorização do profissional da educação escolar. 8, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados e municípios e do Distrito Federal. 9, a garantia do padrão de qualidade. 10, valorização da experiência extraescolar. 11, vinculação entre a educação escolar ao trabalho e as práticas sociais. 12, consideração com a diversidade étnico-racial. 13, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. E 14, o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. As instituições privadas podem sim ofertar o ensino, mas o dever do Estado é com a educação pública gratuita nos estabelecimentos oficiais, não nos estabelecimentos privados. E vamos ver a quarta questão, que diz o seguinte: a educação básica tem como finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho em estudos posteriores. Sim ou não? Sim. Aí eu já quero chamar a atenção de vocês que nós temos 2 artigos que tratam sobre a finalidade da educação. O artigo 2º, que eu acabei de comentar, fala sobre a educação escolar. E o artigo 22, que é do que trata esta questão, que fala sobre a educação básica. E qual é a diferença? Quando se fala em educação escolar, está envolvendo todos os níveis, etapas e modalidades da educação. Níveis: educação básica e educação superior. Mas quando se trata da educação básica, aí não está contemplando o nível superior. E esta questão se refere à educação básica. Percebam. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. E tem um parágrafo único que foi incluído em 2022. São objetivos precípuos da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput deste artigo. Então, como é que você se saiu nessas 4 questões? Foram apenas 4, mas olha só quanto conteúdo. Nós vimos que a educação escolar deve acontecer predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Vimos que a educação é dever do Estado e da família. Vimos que a gratuidade também é um dever do Estado, a gratuidade do ensino público, mas que deve acontecer em estabelecimentos oficiais. E nós vimos que a LDB traz 2 artigos em que contempla as finalidades da educação. O artigo 2º, sobre a finalidade da educação escolar. E quando se trata de educação escolar, nós estamos falando em níveis, etapas e modalidades. E o artigo 22, que se refere à educação básica.
e quando se trata da educação básica, não contempla o ensino superior. Se você gostou, eu já te convido a assistir os próximos vídeos, porque nós vamos continuar fazendo essa revisão de uma forma descontraída, de uma forma que não seja cansativa e que tenho certeza que vai ajudar a fazer com que você se mantenha atualizado sobre a Lei de Direito das Cidades. Me acompanha que eu te explico.